Olá, saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o pastor Roberto Gomes e este é o canal O Adorador por Excelência. Hoje nós vamos examinar na palavra que se encontra em 2 Crônicas, capítulo 30, versículo 3. E não sejais como vossos pais e como vossos irmãos, que transgrediram contra o Senhor Deus de seus pais, pelo que os pôs em assolação, como o vedes. O tema da mensagem: a obediência exigida por Deus. Convertei-vos ao Senhor Deus. Converter-se dos caminhos pecaminosos para Deus é uma condição prévia, essencial ao avivamento. O verbo converter-se ocorre 4 vezes nos versículos 6 a 9, indicando que o povo de Deus estava desviado, mais apegado aos caminhos do mundo do que aos caminhos de Deus. Esta mensagem de arrependimento aplica-se hoje a todas as igrejas que deixaram o teu primeiro amor, que abraçaram doutrinas antibíblicas e que transigiram com o mundo. Verso 8: dai a mão ao Senhor. Ezequias ressalta 4 verdades a respeito do arrependimento. 1. O povo de Deus precisa voltar-se a Ele, resolvido a abandonar o pecado e confessá-lo como Senhor, se quiserem experimentar o seu favor. Deus não abençoará os seus enquanto tiverem prazer no pecado. 2. O povo de Deus deve voltar-se para Ele com intenção sincera de cumprir os mandamentos. Se o povo de Deus não abandonar o pecado para viver em pureza de coração e em obediência à sua palavra, Deus fará vir calamidade e destruição, inclusive na sua família. 3. O povo de Deus deve voltar-se a Ele com submissão, adoração e serviço, se quiser escapar da sua ira ardente contra o pecado. 4. O povo de Deus deve voltar-se a Ele com oração perseverante, se quiser experimentar novamente sua graça e compaixão. Verso 31, 4. Para que os sacerdotes pudessem dedicar a lei, Ezequias ordenou que o povo desse aos sacerdotes e aos levitas as primícias e o dízimo de todas as suas colheitas. Isso daria condições aos sacerdotes de se dedicarem plenamente a Deus e ao ministério da palavra. Semelhantemente, segundo o novo concerto, os líderes espirituais vocacionados por Deus devem ser sustentados pelos dízimos e as ofertas do povo de Deus,
para perseverarem na oração e ministério da palavra. Verso 10. O Senhor abençoou o seu povo. Como condição para experimentar a bênção divina, o cristão deve estar disposto e resolvido a contribuir com os seus recursos para a obra e o ministério de Deus, tanto no seu país como no exterior. A recusa quanto a isso é um sinal de que o nosso amor a Deus e a sua causa é deficiente. Deus deseja que sirvamos a Ele e não ao dinheiro. Capítulo 32, 1. Depois dessas coisas, o escritor observa que foi depois dos atos de fidelidade de Ezequias que Senaqueribe invadiu Judá. Às vezes, aflições e provações vêm sobre um cristão que é em tudo fiel e obediente a Deus. A garantia da fé, porém, é esta: aquele que está convosco é tão grandioso que pode aniquilar tudo que o inimigo venha a lançar contra nós. Não temas. As palavras de fé faladas por Ezequias podem ter sido inspiradas pela experiência e palavra do profeta Eliseu. Em 2 Reis, capítulo 6, 16, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. A exortação de Ezequias para que não temessem, ao lado da promessa de que conosco o Senhor nosso Deus para nos ajudar e para guerrear nossas guerras, aplica-se a todos quantos seguem ao Senhor com amor, fé sincera e um coração puro. Capítulo 33, 13. E Manassés lhe fez oração. Manassés apartou-se do Deus do seu pai Ezequias e tornou-se o rei mais ímpio da história de Judá. Mesmo assim, num tempo de crise e de grande aflição, esse rei arrependeu-se de coração e clamou a Deus. O perdão concedido por Deus a Manassés, tendo em vista seu profundo arrependimento e humildade. Capítulo 34, 1. Josias. Josias foi o último dos reis justos de Judá. Já em tenra idade, aos 16 anos, começou a buscar o Senhor com toda dedicação. E 4 anos mais tarde, começou a expurgar de Judá a religião falsa. Verso 14. Achou o livro da lei. O livro da lei que Ilquias achou tratava-se da lei que fora dada pelas mãos de Moisés. Era, sem dúvida, um exemplar do Pentateuco, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia. Verso 27. E te humilhaste. Josias agradou a Deus, porque se humilhara diante do Senhor.
humilhou-se diante de Deus. É uma das condições primordiais para sermos renovados e recebermos a sua graça. Humilhar-se diante de Deus abrange, primeiro, aceitarmos o castigo que Deus nos aplica como justo e conformidade com o que merecemos. 2. Saber que nós, sem a graça de Deus, somos escravos do pecado e que dependemos de Deus para toda a prática do bem. Verso 30. O rei Josias, leu todas as palavras do livro da lei. Todo avivamento espiritual surgiu de uma renovada proclamação da palavra de Deus e da obediência a ela. Josias leu as palavras do livro do concerto diante de todo o povo e os ouvintes voltaram-se para Deus. Capítulo 36, versículo 22 e 23. Despertou o Senhor o espírito de Ciro. O escritor termina o livro de Crônicas ressaltando que, apesar do pecado de apostasia de Judá, Deus continuou em ação, dando cumprimento às suas promessas feitas ao remanescente fiel do seu povo. Deus usaria os governantes mais poderosos para realizar seu propósito e cumprir a sua vontade na terra. Glória a Deus, louvado seja o nome de Deus. Oremos. Senhor Deus e Pai, quão grande e tremendo és tu, meu Pai. A tua palavra diz que operando Deus, quem impedirá? Nada nem ninguém pode impedir o teu agir na terra dos viventes, ó Pai. Por isso, neste momento, eu te adoro, te glorifico na beleza da tua santidade. Aí está, meu Pai, mais uma exposição da tua palavra, uma palavra poderosa, uma palavra gloriosa, Pai. A obediência exigida por Deus, ó Pai. A tua palavra diz que o Senhor quer obediência e não sacrifício, ó Pai. Não admite sacrifício de tolos, ó Pai, mas que venhamos conhecer a Tua palavra e nos submetermos diante de Ti, nos humilharmos diante de Ti, ó Pai. Por isso eu Te glorifico na beleza da Tua santidade, Senhor. Aí está, meu Senhor, o rei Ezequias que se humilhou diante de ti, o rei Josias, ó Pai, e por isso foram mais do que vencedores nas suas jornadas, Pai. Eu te glorifico, ó Pai, e te peço, Senhor, desperta o teu povo, liberta a tua igreja, em o nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe esta nação e todos seus governantes, em o nome de Jesus, amém.